E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos falar agora sobre os 7 selos. Eu quero, de uma forma bem sintetizada, mostrar para vocês como que é a cronologia dos 7 selos. O finalzinho desses 7 selos, o último selo, é o que traz mais confusão nas interpretações bíblicas. E eu vou te mostrar o porquê. Então vamos lá. Vamos ver o que nós entendemos, o que nós conseguimos compreender sobre os 7 selos. Então você veja que os 7 selos, eles estavam... o livro estava selado, né? O livro estava selado e ninguém poderia abrir esse livro. Só o cordeiro que morreu e ressuscitou, é que tinha condições de abrir e desatar, né, os seus selos. A partir desse momento, ele começa a ter visões, né? Ou seja, João consegue enxergar o que estava ali retido, né, preso por dentro ali daquele livro. O interessante é que tem pessoas que perguntam assim: já abriu o primeiro selo? Já abriu o segundo selo? Já foi aberto. Jesus abriu todos eles. Há 2.000 anos atrás já foram abertos esses selos. A questão é, quando que vai se cumprir cada visão que foi vista por João naqueles selos abertos? Entende? Então, nós entendemos que os primeiros 4 selos, eles se cumprem na primeira metade da última semana de Daniel. Então, nós temos aqui, nessa primeira metade da última semana de Daniel, os 4 cavaleiros. Vamos ler aqui o primeiro, que começa logo no início, né, da última semana de Daniel. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Tem pessoas que pensam que aqui é o anticristo. Nós não entendemos assim, nós entendemos que aqui é um momento em que o próprio Senhor, ele mexe com os ventos da terra e ele começa a trabalhar aqui com a igreja. Aqui a igreja, ela sai vencendo para vencer, porque ninguém pode matar qualquer membro da igreja aqui por conta de perseguição. Aqui ela começa a pregar o evangelho com força. Aqui ela começa a anunciar com a plenitude do Espírito o evangelho eterno. Aqui é que onde a igreja, ela anuncia para todos os cantos da terra, sem impedimento algum, o anúncio da vinda do reino de Deus. É aqui, nesse momento, em que a igreja, ela começa a profetizar o toque das trombetas, começa a anunciar o arrependimento para as nações. Lembra no último vídeo que eu fiz, né, no início da semana, que a igreja, ela já foi formada, completa, né? O número dos salvos em Cristo, corpo glorificado, já completou antes da última semana. Então aqui a igreja, as 2 casas de Israel, né, os 144 mil, que estão anunciando o reino para as nações, para que as nações se arrependem e elas possam entrar como nação no reino de Deus, se elas não usarem a marca da besta e se elas se arrependerem, né, dos seus ídolos, das suas prostituições, das suas feitiçarias e das suas mentiras. Tá? Muito bem. Então esse é o primeiro cavaleiro aqui. O segundo cavaleiro, o vermelho, olha que interessante. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Aqui nós entendemos o seguinte, que esse cavalo vermelho, ele vai tirar toda a paz da terra, né? Mas aqui ainda não é guerra, é atormentar. Tem versões que diz atormentar. E como que é esse tormento? Quem atormenta a terra? Não está lá em Apocalipse no capítulo 11,
Em Apocalipse, no capítulo 11, fala: esses são os que estão atormentando a terra. Então, na verdade, tudo isso são eventos que vêm, né, por causa da igreja que está agindo em juízo contra os ímpios na terra, contra a própria natureza na terra. Os ímpios estão agindo, aliás, a igreja está trazendo juízo aos ímpios. Então, conforme a igreja está trazendo juízo aos ímpios, o mundo está em tormentos. As pessoas passam a matar um ao outro, por isso, né, é dado uma grande espada. Mas ainda não é guerras, não são guerras que estão acontecendo ali. É o mundo que está entrando em colapso, os homens estão se desesperando. Lembra daquela profecia de Jesus, que ele fala lá em Lucas capítulo 21, ele vai dizer que as pessoas desmaiarão de terror por conta das coisas que sobrevirão ao mundo. Então, ao verem o que está acontecendo no mundo, a própria humanidade, por causa da sua crise de ansiedade, por causa da sua humanidade sem esperança, sem fé, eles acabam matando uns aos outros, né? Eles acabam criando, né, esse clima de tormento na terra, ocasionado pela igreja, que a igreja ela está trazendo juízo na terra, está pregando a salvação para as nações e ao mesmo tempo está operando sinais e maravilhas. Logo em seguida nós vemos o cavaleiro preto, que também é fruto dos juízos de Deus sobre a terra, porque nós vemos terça parte da naus, ela sendo destruída, nós vemos terça parte das águas, das fontes d'água doce sendo amargosa, nós vemos terça parte dos animais, né, aquáticos morrendo, nós vemos terça parte também das árvores e das relvas pegando fogo, e nós vemos terça parte do sol, da lua e das estrelas perdendo a sua claridade. O que isso ocasiona no mundo? Vamos ler aqui. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olheis, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, nesse momento, a gente vê a fome, os preços, por causa da danificação da terra, aumentando. E o pior, vai chegar um momento em que, para poder consumir isso pouco que resta, o pouco que resta no mundo, para poder consumir, só se consome usando a marca da besta. Porque sem a marca da besta não vai poder nem comprar nem vender. Então o mundo está entrando em um momento em que necessitará de alguém se levantar para trazer então a ordem no mundo. E aí entra o cavaleiro verde, né? Vamos ver aqui o que diz Apocalipse 6, versículo 7 e 8. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem ver. E olheis um cavalo verde, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o Hades, e o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra. Preste atenção. Não é a terça parte, é a 4ª parte da terra. Esse cavalo aí. E o que segue ele é a morte e o Hades. Por quê? Porque ele está trazendo morte para as pessoas. É ele que traz, né, a morte, né, ou seja, a espada, a fome, pestes e com as feras da terra. Tudo isso vai seguindo o anticristo. Aqui é o anticristo que se manifesta na metade da semana. Aqui já é metade da semana. E é aonde então começa essa morte. É aonde então começa essa perseguição a aqueles que estavam atormentando a terra, ou seja, os filhos de Deus. E é por causa disso que se abre então o 5º selo. O 5º selo são os mártires. Mártires esses que morreram por causa do anticristo, do cavalo verde que se levantou, trazendo
morte, pestes, fome, guerras, espada. A grande tribulação é ele quem traz. A morte a todos os que não adoram a ele, é ele quem traz. Quem não aceita a marca da besta morre de fome. E fora as pestes que vêm com ele. Eu estou falando aqui de uma maneira rápida, sem muitos textos, porque eu estou tentando sintetizar. Mas nós temos muitos vídeos falando sobre todos esses cavalos aqui, outros viés de textos, né? Trazendo o cumprimento deles por meio dos 4 seres viventes, que são eles que chamam os cavalos também, vem ver, né? Então nós temos muitos vídeos aqui, eu estou apenas sintetizando. Então os 3 primeiros selos, eles aparecem, né? Os seus cumprimentos proféticos acontecem, né, na primeira metade da última semana. O anticristo, o cavalo verde, aparece na metade. Aqui já termina os cavalos e começa a ter a visão dos mártires, olha só. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, ou seja, no Hades, debaixo da terra, a terra se tornou um altar de sacrifício, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aí vai clamar ao Senhor até quando não vinga o nosso sangue e tal, e o Senhor vai e diz, olha, aguarda um pouco de tempo até que complete os números dos seus conservos, né, e foi dado a eles vestes brancas. Então, aqui nós vemos os mártires esses que não foram para o deserto, ficaram nas cidades, né? Uns foram levados cativos, outros foram mortos à espada. Então está aqui esse grupo, o grupo está aqui dos mártires, né? Daqueles que deram a sua vida, foram degolados, como diz lá em Apocalipse 20, né? Por causa do testemunho de Jesus. Nós já estamos aqui pegando basicamente, né, todo o período da segunda parte, né, da última semana de Daniel, os últimos 3 anos e meio. Todo esse período aqui, né, é o 5º selo. Você percebe que o cavaleiro se apresenta na metade da semana e todo o 5º selo é o período de martírio, tá? O 6º selo já é o dia do Senhor, é a volta de Jesus. O 6º selo é a volta de Jesus. Vamos ler aqui, ó. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6, 12 e 13. Esse texto aqui, irmãos, é o texto do dia do Senhor, que é o terceiro ai. Olha só como é que esse texto casa com Mateus 24, 29 e 30, olha só. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois da grande tribulação, depois dos 42 meses, depois dos 1260 dias, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, depois dos 3 dias e meio, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Isso aqui é o 6º selo. O 6º selo acontece depois ali da grande tribulação. É o dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo, o dia de Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Entende? Então, tá em ordem cronológica os selos aqui. Até o 6º selo tá em ordem cronológica, tá? Até o 6º selo. Porque até o 6º selo está em ordem cronológica perfeito aqui, todo o período da última semana de Daniel. Porque o 7º selo, ele não acontece cronologicamente após o dia do Senhor. Não faz sentido. Porque as 7 trombetas, elas não podem tocar depois da vinda de Jesus. Não tem lógica isso. Então, como que se explica? Vamos primeiro ler o texto, ó. Apocalipse 8, 1 e 2. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Aqui ele tem a visão das 7 trombetas, e nós entendemos pelas taças, né? Nós vimos isso na última aula, que elas
são derramadas sobre a terra entre a quinta trombeta e a sexta trombeta. Tá? As 4 primeiras taças. Aliás, as 5 primeiras taças. A sexta taça é derramada na sexta trombeta e a 7ª taça é derramada na 7ª trombeta. Tá bom? Mas olha só que interessante, o negócio aqui é enxergar o seguinte, que o 7º selo são eventos, isso aqui são eventos que acontecem durante todo esse período aqui. Perfeito? Então, o 7º selo é como se eu pegasse esse selo aqui e desse um zoom nele para mostrar o que acontece na última semana de Daniel. É isso. Não tem como eu pegar isso daqui e dizer que isso daqui vai se cumprir depois disso. Não tem como. Isso daqui, o 7º selo, é uma visão. É como se fosse um flashback. É uma visão que João está tendo agora ali, né, mais profunda. É como se eu pegasse e dissesse assim, olha, João, você viu o que vai acontecer nos 6 primeiros selos? Agora eu vou dar um zoom aqui para você ver o que acontece. O porquê que tem o cavaleiro, o porquê que tem fome, o porquê que tem, né, os preços aumentando, o porquê que tem a morte entre os homens, o porquê que tem o anticristo aparecendo, o porquê que tem, né, os mártires. Sabe por quê que tem tudo isso? Por causa disso aqui, ó, por causa das 7 trombetas. E aí vai contar a história das 7 trombetas e a 7ª trombeta casa com o 6º selo. Entendeu? Então, o 7º selo é a visão do que acontece, é um zoom que ele dá em eventos que ocorrerão entre o 1º selo e o 6º selo. Porque o 6º selo é o dia do Senhor, acaba a história ali. Ali acaba a história. No 6º selo é o dia do Senhor. No 6º selo tem a 7ª trombeta e tem a 7ª taça. É o terceiro ai. Como que o dia do Senhor, que é o terceiro ai, pode estar na frente do 7º selo, que entre elas estão 2 ais? Lembra, né, que no 7º, entre as 7 trombetas tem 2 ais? Então não pode ter um terceiro ai aqui no dia do Senhor, porque o dia do Senhor é o terceiro ai, né? É o Armagedon, é o ai do dia do Senhor. Então o 7º selo, ele nada mais é do que uma visão das trombetas que tocam entre o 1º selo e o 6º selo, tá? A história também da última semana de Daniel é contada entre o 1º selo e o 6º selo. É contada entre a 1ª trombeta e a 7ª trombeta e é contada entre a 1ª taça e a 7ª taça. Na aula passada nós vimos a ordem cronológica de todas as trombetas, vimos a ordem cronológica das 7 taças e hoje estamos vendo a ordem cronológica dos selos. Você vê que não tem contradição nenhuma, todas elas batem, né, perfeitissimamente com a palavra, com uma visão pós-tribulacionista. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.